Olá, alunos da Escola Antônio Burgos. Bem, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos, temos aí, né, o assunto da vez, propriedades coligativas. Bem, as propriedades coligativas é um assunto que está bem diretamente relacionado com o assunto de soluções. Nós vimos lá em soluções que eu tenho uma mistura de soluto mais solvente. E então, ao longo das aulas, ao longo das atividades que eu passei, nos vídeos, né, nós vimos que tem como medir a concentração das soluções. Existem várias maneiras de medir as concentrações, a concentração ali de uma determinada solução. Nós vimos lá molaridade, nós vimos concentração comum, molalidade, não é? Os títulos, título em massa, título em volume, tudo isso tem que estar praticando, que é para poder ir pegando confiança nesse tipo de raciocínio. Né? Então, associado ao assunto lá de soluções, né? Nós temos aí propriedades coligativas, que é justamente o seguinte, olha a lógica, é bem simples. A lógica é o seguinte, quando nós adicionamos soluto lá no solvente, né, durante a preparação da nossa solução, quanto mais soluto eu colocar, quanto mais partículas de soluto eu tiver ali, maior será a alteração em algumas propriedades do solvente. Tipo, temperatura de ebulição, né? Temperatura de congelamento, pressão de vapor, isso a gente vai explicar direitinho, que é uma coisa nova aí para vocês, né? E também pressão osmótica. Pressão osmótica já não é uma coisa tão nova, né? Porque aí vocês já ouviram falar em osmose lá nos fenômenos relacionados lá da biologia, né? No transporte de substâncias através da membrana plasmática. Pois bem, então assim, uma coisa é eu ter a água, olha lá, voltando à lógica para ficar bem claro isso aí, é muito tranquilo, preste atenção. Uma coisa é eu ter a água pura. A água pura, o ponto de ebulição dela, a nível do mar, é 100 graus Celsius. Mas, se eu colocar um soluto, dissolver um soluto ali, esse ponto de ebulição dela sofrerá alteração. O ponto de congelamento da água pura, 0 graus Celsius. Se eu colocar soluto, vai modificar esse ponto de congelamento também. Certo? Ou seja, então, as propriedades coligativas são justamente essas propriedades que são alteradas ali no solvente quando é adicionado, quando é colocado soluto. Então, nós temos aí, por exemplo, no caso da água, na água, o ponto de ebulição dela, né, para ficar bem claro, né, pegou o exemplo básico inicial, os demais fluem facilmente. Então, vê lá. Então, no caso da água, pegou a água pura, ponto de ebulição dela a nível do mar, 100 graus Celsius. Se eu colocar ali um solvente, certo? Desculpa, se eu colocar um soluto, dissolver ali um soluto, aí o que é que eu tenho? Eu terei o ponto de ebulição agora, certo? Dessa solução, acima de 100 graus Celsius. 101, 102, 103. Ora, e o valor vai depender de quê? Vai depender da quantidade de partículas que eu tenho dissolvidas, certo? Então, as propriedades coligativas são justamente essas propriedades que se alteram exclusivamente em função da quantidade de partículas que eu tenho ali dissolvida. Quanto mais partículas eu tiver dissolvida, maior será ali o tal efeito coligativo, ou seja, a alteração na temperatura de ebulição, que no caso vai aumentar a temperatura de ebulição. No caso do congelamento, vai diminuir o congelamento, o ponto de congelamento. Exemplo, a água pura, ela vai congelar a 0 graus Celsius. Se eu colocar soluto, né, tiver partículas ali dissolvidas, certo? Aí, então, nós teremos um ponto de congelamento menor, tipo -1, -2 graus Celsius, -3 graus Celsius. Vai depender de quanto partícula eu tiver. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, certo? Maior será aí o efeito coligativo, ou seja, essas alterações. No caso da ebulição,
Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, maior a temperatura de ebulição, aumenta também, certo? Já no caso do congelamento, quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor será justamente o ponto de congelamento. E aí é onde nós temos, né, que pensar como fechar esse raciocínio de propriedades coligativas. São características, digamos assim, né, que são 4 características, né, para adiantando aí, são 4 características que se modificam a depender exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas, certo? Falamos em duas. Quais foram as duas que nós deixamos bem caracterizadas aqui? Nós falamos do ponto de ebulição e falamos do ponto de congelamento. Mas existe também a pressão de vapor. Na pressão de vapor, pessoal, eu estou fazendo esse apanhado geral aqui, porque quando nós estivermos passando aí pelos tópicos do livro, aí vai ficar bem mais simples de compreender, tá bem? Então, vê, no caso da pressão de vapor, o que é que nós temos? Nós temos que quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor será os vapores que estarão ali saindo, ou seja, menor também será a pressão de vapor. Então, nós temos essa situação. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor é os vapores saindo ali daquele solvente. Ou seja, eu terei uma pressão de vapor menor. E em relação, está faltando uma outra, pressão osmótica. Pressão osmótica, aí lembra um pouquinho de osmose, né? Osmose é justamente o transporte, né, de solvente. Nos sistemas biológicos, o solvente é principalmente a água. Mas aí eu tenho na osmose o transporte de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso é definição clássica lá da osmose. No caso de propriedades coligativas, eu tenho o seguinte: quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas ali na solução, maior será também o que? A pressão osmótica. Ou seja, maior será a afinidade, a vontade, digamos assim, para ficar mais fácil de compreender, a vontade de atrair água para aquela solução, certo? Porque a água passa livremente e espontaneamente por osmose do meio menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, usando os termos específicos, do meio hipotônico para o meio hipertônico, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, propriedades coligativas. Aí eu tenho, aqui nas propriedades coligativas, ó, citou já a questão da pressão de vapor, não é? Então, pessoal, ele cita aí que essas considerações de propriedades coligativas, elas se dão quando nós estamos falando de soluto e de solvente, mas principalmente soluto, não volátil. Ou seja, aqueles que não têm facilidade para passar para o estado gasoso. Bem, então vamos lá, vamos entender aqui. Ó. No caso da pressão de vapor, o que nós temos é o seguinte: uma coisa é a pressão de vapor, ou seja, a pressão dos vapores ali do solvente puro. Outra coisa é a pressão de vapor ali do solvente quando esse solvente estiver em solução, ou seja, quando existir partículas ali dissolvidas nele. Então, o que é que eu quero que vocês guardem para esse primeiro momento nosso de propriedades coligativas? É o seguinte: quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor será a quantidade de vapor que está saindo, menor será, portanto, a pressão de vapor. Ok? Então, é isso. É esse raciocínio que eu quero que vocês guardem aí, tá ok? Aí nós temos aqui, né, variação de pressão de 4 substâncias em função da temperatura. Bem, ele está fazendo um apanhado geral e mostrando que quanto mais quente o ambiente tiver, mais vapores estão saindo ali. Né? Isso é uma relação aplicada independente de estar em solução ou não. Quanto mais quente, certo? Quanto maior a temperatura ali do sistema, maior a possibilidade, claro, lógico, dos vapores estar saindo. Ok? Cuidado aí, né, nessas definições. Dê uma olhadinha no gráfico direitinho. Aí pronto, aí chegou lá. Ó. O que é o efeito coligativo? O efeito coligativo em relação à pressão de vapor é redução. Quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, certo? Ali
na solução, menor será a pressão de vapor. Ou seja, o efeito coligativo é uma redução na pressão de vapor, quando eu estou falando lá da pressão. Ó, pelo livro, a adição de um soluto não volátil, ou seja, aquele soluto que não tem facilidade em passar para o estado gasoso, né, a um solvente puro, sempre diminui a sua pressão de vapor. Esse comportamento é chamado de efeito tonoscópico. Não é? Então, nós temos o efeito tonoscópico, tônus aí de pressão, né? E aí, então, qual é o efeito, a propriedade coligativa chamada de efeito lá tonoscópico? Qual é? De tonoscopia também, né? Como alguns livros colocam. É justamente maior quantidade de partículas dissolvidas, menor a pressão de vapor. Esse é o efeito tonoscópico, como está no livro de vocês. Tá certo? Então, olha lá, ó, boa. Olha aqui, nesse gráficozinho, né, da página 708, tá lá, ó, variação da pressão de vapor de um solvente puro e de uma solução em função da temperatura. É o mesmo solvente. Agora, no primeiro caso, ó, ele está puro, sozinho, não é? Vamos pensar em água, por exemplo. Já no segundo, ele está em solução, ou seja, ele tem alguma coisa dissolvida nele ali, né? Formando solução, lembra, cuidado para não confundir. Solução é um sistema homogêneo, ok? Então, observa, ó, por exemplo, a 25 graus Celsius. Olha o valor da pressão de vapor do solvente puro. Olha lá. Ah, mas no caso do solvente em solução, olha em quanto está. Está menor. Ocorreu uma redução da pressão de vapor. Ok, pessoal, vamos tocar o barco aí, vamos falar, né? Vamos falar aqui vamos falar nesse primeiro momento. Eu quero fechar os conceitos, tá? Na aula lá do Zoom, na aula ao vivo, eu quero fazer considerações sobre a resolução de questões, ou seja, sobre a aplicação das fórmulas. Mas nesse momento aqui eu quero fazer esse embasamento conceitual, tá ok? Tá? Então, vai lá. Elevação da temperatura de ebulição. Aí agora nós já estamos falando de uma outra propriedade coligativa. Na sequência do livro de vocês, a segunda propriedade coligativa. Qual é? A questão da temperatura de ebulição. O que é que ocorre com a temperatura de ebulição quando eu coloquei lá soluto, quando eu dissolvi o soluto? O que é que ocorreu com a temperatura de ebulição do solvente? Olha lá, o título já está dizendo, ó, elevação da temperatura de ebulição. Ou seja, eu tenho, vamos pensar na água, temperatura de ebulição da água pura, 100 graus Celsius. Se eu colocar ali partículas, deixar ali partículas dissolvidas, eu terei uma elevação dessa temperatura de ebulição. Eu não terei mais 100 graus Celsius, eu terei um 101, um 102, um 103, a depender da quantidade de partículas que eu tenho ali dissolvido. Ok? Então, esse vai ser o chamado efeito ebulioscópico, certo? Porque trata da questão da ebulição, tá? É também conhecido como ebulioscopia, tá? Olha lá, pelo livro de vocês, página 709, a elevação da temperatura de ebulição de um solvente puro, causada pela presença de um soluto não volátil. Olha lá, elevação da temperatura, ó, tá vendo? Ficou fácil porque é só fazer aí um resumozinho das quatro, né, e considerar o que é que ocorre, se aumenta ou se diminui. No caso da temperatura de ebulição, ocorre um aumento. É o efeito ebulioscópico, ok? Vamos à próxima. Olha lá o gráfico. Opa! Olha lá a temperatura de ebulição. Ó, do solvente puro, a temperatura de ebulição é T1. Ó, aqui, acompanhe o gráfico, né? Colocando em gráfico essa ideia aí, ó. Já no caso do solvente em solução, ou seja, com partículas dissolvidas, aí o que é que eu tenho? Olha lá, eu tenho uma T2. E observe que T2 é maior que T1. Né? Olha o eixo X aí. Ou seja, efeito ebulioscópico. Qual é o efeito ebulioscópico? Aumento da temperatura de ebulição com a adição ali de partículas ali dissolvidas. Quanto maior a quantidade de partículas, maior a temperatura de ebulição. Ok? Tranquilo, muito fácil.
Vamos ver lá. Opa, já está falando agora da terceira, na sequência do livro de vocês, ó, a questão do ponto de congelamento. Pronto, então você já pegou a lógica aí, né? Então, as propriedades coligativas, pressão de vapor, ebulição, congelamento ou pressão osmótica, ela vai estar aumentando aí ou diminuindo a depender da que eu esteja considerando. Olá, pressão de vapor. Quanto mais soluto dissolvido, quanto mais partícula dissolvida, a pressão de vapor é menor. No caso da temperatura de ebulição, quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, maior a temperatura de ebulição. E no caso agora da temperatura de congelamento? Temperatura de congelamento, eu terei uma redução. É o que se chama de efeito crioscópico, né? Crios, né? De baixas temperaturas. Então, eu estou aí me referindo ao seguinte. Por exemplo, pego o caso da água. É o mais simples de usar. E também a água ela é utilizada, né? Ela é o chamado solvente universal. Então, muito facilmente você vai se deparar com considerações relacionadas a soluções aquosas, ou seja, soluções em que apresentam o solvente ali sendo a água. Então, vamos lá. Então, eu tenho a diminuição da temperatura de congelamento. Pronto, já disse tudo. Água pura, 0 graus Celsius. Água com partículas dissolvidas, menor que 0 graus Celsius. Menos 1, menos 2, menos 3. E aí, como é que fica para saber o valor? Aí tem cálculos, certo? Que não tem caído mais, esses cálculos de propriedades coligativas não têm caído mais em vestibulares, não só na questão do Enem, mas em vestibulares tradicionais. Já faz aí um bom tempo que esses cálculos não caem. Porém, as considerações, as questões teóricas, né, as considerações conceituais, essas são muito frequentes. Então, vamos ficar atento a isso aí. Cuidado para não perder um tempão aí nos cálculos de propriedades coligativas e não conseguir destinar um tempo adequado à parte conceitual. Cuidado, tá vendo? Então, vamos lá. Congelamento, eu tenho uma diminuição da temperatura de congelamento de maneira lá, quanto mais, de maneira relacionada aos partículas em solução. Quanto mais partículas eu tiver em solução, menor a temperatura de congelamento. Boa? Bem, pessoal, vamos ver se tem um gráfico aqui. Sim, pelo livro de vocês, olha lá o destaque. A diminuição da temperatura de congelamento de um solvente puro pela adição de um soluto não volátil recebe o nome de efeito crioscópico. Ou seja, o que é que eu gravo aí, o que é que eu tenho que guardar aí, que quanto maior a quantidade de partículas dissolvidas, menor a temperatura de congelamento. Ok? Tem um gráfico, olha, esse material de vocês é muito bom, viu? Aproveitem. Veja o caso aqui, ó. Ó, temperatura de congelamento do solvente puro, ó lá, solvente puro. Aí eu tenho do solvente em solução, ou seja, com partículas dissolvidas. Eu tenho uma redução, olha a setinha voltando, indicando que houve uma redução. Tá ok? Bem, pessoal, falar agora, né, na sequência, né, falar aqui de osmose. Nós já falamos um pouco sobre a osmose, que é a questão do fluxo lá do solvente, do meio menos concentrado, o meio hipotônico, para o meio mais concentrado, o meio hipertônico. Aí, então, nós temos o seguinte, não é? Olha lá, nós temos uma consideração, ele está aí explicando o livro de vocês, para quem ainda está com dúvida sobre o que é osmose, o livro está mostrando. Olha lá, a membrana semipermeável. Semi é parte, permeável que passa. Quer dizer, membrana semipermeável que deixa passar parte, deixa passar alguns componentes, outros não. Passa solvente, mas não passa soluto. Ok? Então, nós temos aí, né, na pressão osmótica, acompanhando o livro lá, pessoal, certo? Vocês podem fazer isso. Eu estou aqui apenas traduzindo, né, numa linguagem mais acessível, digamos assim. Eu tenho nas representações aqui, ó, a membrana semipermeável está separando meios de concentrações diferentes, ok? Meios de concentrações diferentes. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho, olha, que a água vai escoar, vai passar. No caso, a água representa o solvente,
ela vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Processo esse chamado de osmose. Bem, então o que é que eu tenho lá na questão da pressão osmótica? Eu tenho na pressão, o termo em si, a rigor de pressão, seria que uma força aplicada a uma área, porque isso é pressão, não é? Força ali aplicada a uma determinada área, para impedir a passagem da água. Isso, a rigor, é pressão osmótica. Mas para efeitos coligativos, o que é que eu quero que vocês guardem? Que quanto maior a quantidade de solvente, de soluto ali dissolvido, de partículas ali dissolvidas, maior será a pressão osmótica, maior será essa vontade de atrair solvente ali em direção a essa solução. Ok? Então, nós temos, né? Nós temos essa situação. O livro de vocês traz aí uma representação boa, bem interessante, fazendo a comparação lá do meio isotônico, hipertônico e do meio hipotônico, hipertônico e isotônico, né? Ou seja, traduzindo, o de igual, o iso, o menos, que é o hipo, e o mais concentrado, que é o hiper. Então, olha lá, efeito relacionado aqui nas hemácias, né? Por que correlacionar isso? Porque a pressão osmótica ela é importantíssima para os sistemas biológicos. Né? Por exemplo, administrar um determinado medicamento ali na corrente sanguínea, esse medicamento ele tem que ter sido preparado num valor de pressão osmótica compatível com o sangue humano. Ok? Senão vai ter problemas relacionados com células ali, especificamente aí relacionado às hemácias. Então, olha aí, se eu coloco a hemácia no meio isotônico, bem, iso de igual concentração, então tá de boa, tá tranquilo, não é? Agora, se eu coloco a hemácia no meio hipotônico, aí a água vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. No caso aí, o meio hipertônico é a própria hemácia. Ela vai ganhar água, ela vai ficar túrgida, certo? Porque ela vai ganhar água. Já no caso de eu ter colocado a hemácia no meio hipertônico, aí, se o meio é hipertônico, quer dizer que a própria hemácia é o meio hipo. Ela vai perder água, ela vai murchar, certo? Então, aí nós temos essa situação. Né? Então, tá até aqui nessa legendazinha, ó, tá ok? Bem, a saída do solvente da hemácia para o meio extracelular. Isso quando eu coloco a hemácia no meio hipertônico. Isso causa a diminuição do volume, lógico, porque ocasionou a diminuição do volume, porque a água está saindo de dentro da hemácia. E aí nós temos, ela se torna plasmolizada, né? Murchou. O termo específico aí é dizer que ela sofreu uma plasmólise, né? Ficou plasmolizada, tá certo? Ok, pessoal, então, vamos dar uma olhadinha. Eu preparei uma questão aqui, só uma questão, certo? Bem básica, mas que é interessante a gente discutir, certo? Vamos dar uma olhadinha nela. Olá, propriedades coligativas das soluções dependem. As propriedades coligativas, quais são elas mesmo? Propriedades coligativas, aí eu tenho a tonoscopia, que fala lá da pressão de vapor, ebulioscopia, que fala da ebulição, o próprio nome já nos ajuda, crioscopia, que fala da temperatura de congelamento, e a última, que é a osmometria, que fala da pressão osmótica. Bem, essas propriedades, elas dependem ali exclusivamente da quantidade de partículas dissolvidas, ou seja, do número de partículas dispersas ali na solução. Alternativa correta, letra D. Ok? Pessoal, eu quero fechar aqui uma consideração a respeito aí de nossas atividades. Para próximas aulas ao vivo, que nós iremos corrigir questões sobre propriedades coligativas, deem uma olhadinha nas questões da página 714 a 716. Então, cuidado aí, 714 a 716,
questões relacionadas às propriedades coligativas. Lembrando, certo? Manter os cuidados relacionados aí ao combate ao coronavírus. Isolamento social, lavar a mão aí, lavar as mãos com frequência, né? Frequentemente, né? Mantenha a higienização adequada, né? O uso de máscara, precisou numa urgência, numa extremidade, numa coisa muito necessária, sair de casa, então você faça o uso da máscara, tá certo? Esses cuidados podem salvar vidas. Então, pessoal, vamos lá. Até o nosso próximo momento. Lembrando, estou com saudade de todos vocês, tá certo? Tchau.